dizer da nossa alegria e satisfação estar mais uma vez aqui para cultuar ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Este Deus que é grande, tão grande Ele é, que nada é impossível para Ele. Quando Ele quer, Ele faz. Do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Não é da forma que nós pensamos, mas é de acordo com a sua soberana vontade. Quero trazer um comentário bíblico nesta noite, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, onde está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas sagradas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Nós temos um texto conhecido. Quem já leu esta carta aos Romanos certamente já deve ter lido esta porção das Sagradas Escrituras. A carta aos Romanos, ela representa a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas de Cristo ou de Deus para a humanidade. Através deste documentário bíblico, o escritor mostra que todo ser humano estava reprovado diante de Deus. A carta aos Romanos divide a humanidade em dois grupos: judeus e gentios. E quando nós estudamos esta carta, esta epístola de Paulo aos Romanos, aprendemos também que tanto os judeus estavam reprovados por Deus e principalmente os gentios, que nunca quiseram assumir
compromisso de fidelidade com o Criador de todas as coisas. Há uma porção desta carta, capítulo 3, a partir do versículo de número 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E até o versículo de número 26, o apóstolo, ele mostra a saída através do sacrifício redentor, o sacrifício de expiação realizado, idealizado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o capítulo de número 8, por exemplo, também mostra uma grande esperança em que todos aqueles que se encontram em Cristo Jesus têm assegurado o direito pela fé na salvação e na vida eterna. Paulo, quem era Paulo? Todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo conhecemos as suas duas histórias: a vida pregressa e a nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! E o nosso testemunho, principalmente daquelas pessoas que viveram no mundo, que provaram as coisas do mundo, mas que um dia tiveram o privilégio de ter um encontro com o Senhor Jesus, de alguma forma se identifica com o testemunho do apóstolo Paulo. Provavelmente, quando Paulo teve o encontro com o Senhor Jesus, eu repito, provavelmente, as lideranças da igreja, os cristãos que conhecia a forma como ele perseguia os cristãos, jamais imaginavam de que ele pudesse vir a ser uma nova criatura, a ser um instrumento de Deus. Paulo, quem ele diz que é neste texto sagrado? Paulo, servo de Jesus Cristo. Esta palavra servo, de acordo com o grego, também pode ser escravo. Mas quando nós fazemos uma leitura das introduções das cartas de Paulo, nós aprendemos que ele se coloca à disposição do Senhor Jesus. Aleluia! Muitas passagens das suas epístolas, ele próprio declara que era um dos mais miseráveis pecadores. Aleluia. Alguém que não tinha esperança de vida eterna, mas achou o quê? Encontrou o quê? Misericórdia. Oh, glória! Aleluia! Por mais que nós estejamos firmes no caminho do Senhor, por mais tempo que estejamos na igreja de Cristo, não podemos jamais nos esquecer de que precisamos da misericórdia de Cristo sempre.
Porque se nós vamos chegar como bem-aventurados na presença de Deus, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor de Deus. E quando ele se declara servo, é que ele não mais tinha vontade própria. Glória a Jesus. Assim deve ser cada um de nós. A partir do momento que assumimos esse compromisso de fidelidade com o Senhor Jesus, já não fazemos nem realizamos a nossa própria vontade. Não vamos para onde queremos. Não. Já não fazemos a vontade do mundo. Não. A sua declaração deve ser a nossa declaração também: servo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se colocarmos a palavra escravo, perdemos a nossa própria independência para estarmos à disposição do Senhor. Aí ele completa dizendo: chamado para ser apóstolo. Os irmãos e as irmãs sabem que era uma função. Apóstolo é um ofício. Nós hoje não assumimos esta função nem ofício de apóstolo, mas como servo de Jesus Cristo, nós somos chamados para alguma função, para realizarmos missões importantes no reino de Cristo aqui na terra. Por isso que eu acredito que cada um de nós, a partir do momento que colocamos os nossos passos, os nossos pés no caminho do Evangelho, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na nossa mente, no nosso coração, até nos convencer de que precisamos realizar alguma coisa importante na Igreja de Cristo. Porque somos membros do corpo de Cristo, e como membro do corpo de Cristo, temos funções, e estas funções que nós devemos exercer é para a glória do nome do Senhor. Não é para aparecermos melhor do que o nosso semelhante, o nosso próximo, não. Mas é para mostrarmos que estamos a serviço do reino de Cristo, o nosso Salvador. Chamado apóstolo. E quando nós conhecemos a sua história, aprendemos com este homem de Deus que ele se empenhou completamente em realizar a sua função, o seu ofício. A pergunta é: será que nós estamos à disposição completamente do nosso Senhor? A quem nós estamos a serviço? De quem nós somos servos? Quantas horas por dia nós dedicamos ao nosso ofício? Por exemplo, quem tem o ministério de intercessão e gosta de orar, é chamado ou chamada para isso. Quanto tempo nós gastamos para ler a palavra, meditar na palavra de Deus? Quem tem a chamada para ser um ensinador, um pregador da palavra de Deus? Quantas horas aqueles ou aquelas que são chamadas para louvar se dedica ouvindo louvor, aprendendo os louvores, pesquisando, ensaiando, cantando,
aperfeiçoando, buscando fazer o melhor possível? Esta é a grande pergunta. E a terceira colocação que eu encontro no primeiro versículo é: separado para o Evangelho de Deus. Neste ponto, o apóstolo, ele se identifica com o seu ofício. A sua função como apóstolo é porque ele teve um encontro com Cristo Jesus quando ia para perseguir a igreja que estava na cidade de Damasco. Esta chamada foi para ser apóstolo. Agora, quando ele diz separado para o Evangelho de Deus, é que ele tinha convicção na sua alma, no seu espírito, de que ele tinha que pregar o Evangelho aonde Cristo ainda não era conhecido. Ele poderia, naquele momento que se encontrou com Cristo, retornar para Jerusalém, se unir ao grupo apostólico de Jerusalém, a igreja matriz, e quem sabe fazer um grande trabalho na Judéia, em Samaria, na Galiléia, na Palestina, nos arredores do país de Israel. Mas quando Deus o separa para o Evangelho, irmãos, ele partiu para a sua missão com todas as dificuldades que enfrentou. Ao ler a sua história, nós descobrimos que passou muito perigo para exercer o seu ministério. Não teve uma vida nada fácil. E eu pergunto, para nós fazermos aqui a vontade de Deus e exercermos a nossa função, o nosso ofício como servo de Cristo, é fácil? Não é. Porque tudo que há aqui na terra exerce uma força contrária para não estarmos completamente, absolutamente a serviço do reino de Deus. Acontece tantas coisas para nos tirar do rumo. Vêm as dúvidas, vêm as perseguições, falam mal de você, tentam denigrir a sua imagem, faz de tudo. O inimigo tem os seus instrumentos aqui na terra, tentando atrapalhar de nós cumprirmos a nossa missão no reino de Deus. Não é fácil. Mas quando ele abraçou e teve esta compreensão, esse entendimento, separado exclusivamente para isso, pregar o Evangelho, principalmente para as pessoas que ainda não conheciam o Senhor Jesus. Na nossa linguagem de hoje, as pessoas que ainda não são crentes, as pessoas que ainda não são convertidas. E ele continua dizendo na sua mensagem: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas sagradas Escrituras, o qual se refere ao Deus único e verdadeiro, ele que faz tudo com planejamento. Glória, glória. No governo de Deus, nada acontece por um acaso. Quem não vive para Deus, quem não conhece a Deus, diz assim: foi sorte. Quando acontece alguma coisa importante, que é do seu interesse, mas fulano tem sorte. É algo imprevisível. Só que com Deus não funciona assim. Tudo tem um planejamento.
E de acordo com esta palavra, tudo o que aconteceu com a vinda e o ministério do Senhor Jesus já estava planejado por Deus. Por isso que Ele usou os seus profetas, aqueles que fazem estudos do Velho Testamento em busca de referências bíblicas sobre profecias messiânicas, encontram inúmeras passagens no Velho Testamento que já falavam através dos profetas e das Sagradas Escrituras sobre tudo que ia acontecer no cronograma das realizações de Deus. Já estava na agenda do nosso Papai Celestial, o qual antes prometeu. Era promessa de Deus a vinda do Senhor Jesus. E eu pergunto, quando Deus promete, falha? Não. O homem promete e não cumpre, porque muitos são enganadores, mentirosos, falsários. Mas quando Deus promete, irmãos, pode esperar o tempo que no momento exato Ele vai cumprir a sua palavra, porque está escrito: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E qual foi a promessa de Deus? Versículo de número 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Certamente os gnósticos, que eram falsos mestres daquela época, já haviam chegado ali em Roma e estavam plantando ervas daninhas com o engano religioso, dizendo que o Cristo não encarnou, e afirmavam ainda que o Cristo não morreu na cruz do Calvário. Mas a promessa de Deus é que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, era ou viria da descendência de Davi. O que é que nos ensina isso? É que ele era humano. Davi não foi um homem, um rei, um administrador de Israel, que falhou, que errou, igual a qualquer um de nós. Se Jesus era da descendência de Davi, ele assumiu a natureza humana. E Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, 7 e 8, que ele tomou a forma de homem, e como servo ele enfrentou tudo que nós enfrentamos de dificuldades, muito maiores provações do que nós passamos. O Senhor Jesus, ele passou. E como Roma era a capital do império político daquela época, essa colocação por parte de Paulo era muito importante para a igreja. Quando os cidadãos de Roma adoravam os imperadores, aí Paulo está mostrando que Jesus era superior aos imperadores, porque era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, da descendência de Davi, ele que veio para reinar e governar para todo sempre, conforme escreveu o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Mas concluindo o nosso comentário nesta noite, versículo 4: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos
Jesus Cristo, nosso Senhor. Já nessa parte, o escritor ele fala sobre a divindade de Cristo. Nós aprendemos que além de ser homem, 100% homem, ele também era 100% Deus, Filho de Deus. O profeta Isaías escreveu a respeito do nascimento de Jesus, que ele nasceria de uma virgem, sem a intervenção de um pai biológico. E o Novo Testamento confirma dizendo que ele foi gerado não por José, marido de Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, Filho de Deus, declarado Filho de Deus em poder. Aleluia. Glória. Quando nós lemos toda a Bíblia, irmãos, desde o seu primeiro livro até o último, não vamos encontrar ninguém que exerceu tanto poder o quanto o Senhor Jesus ele exerceu durante o seu ministério, como prova de que era o Filho legítimo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Declarado Filho de Deus em poder pelo Espírito, segundo o Espírito de santificação. Nós erramos, nós falhamos, falamos o que não devemos falar, pensamos o que não devemos pensar, praticamos coisas que logo mais a nossa consciência nos reprovam, mas ele foi diferente, ele viveu uma vida de santificação, ele não errou, ele não falhou, ele não pecou. Por isso que a tumba fria não poderia sustentá-lo de forma alguma, irmãos. Segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Isso nos fala de duas vertentes. A primeira é que ele mostrou que era o Filho de Deus em poder, ressuscitando pessoas de entre os mortos. Temos exemplos no Novo Testamento. E segundo, a sua importante ressurreição de entre os mortos. Se ele não tivesse ressuscitado, seria mais um judeu da Palestina, quem sabe mais um profeta, quem sabe considerado pela sociedade um filósofo, um mestre, alguém que ensinou e deu bons conselhos apenas, mas ele ressuscitou. E por que ele ressuscitou? Porque é Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é prova, irmãos, que precisamos a cada dia entregar mais e mais o nosso destino, a nossa vida, tudo que somos, tudo que representamos a Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja diz: amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.